Pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O meu amor não se afastará de ti. No início do ano, primeiro domingo, na escola dominical, na nossa devocional, o tema foi Estou aqui. A ênfase era a respeito também do amor de Deus por nós. E nós lemos basicamente 2 versículos, ou 2 textos diferentes. 1 João, capítulo 1, de 10 a 14, e Apocalipse 3, 20. Podemos dizer, dezenas, centenas de textos na Bíblia que falam a respeito desse amor de Deus, das promessas de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus para conosco, da presença de Deus. E estou aqui está relacionado a como se Deus estivesse falando conosco. Eu estou aqui, estou aqui. Nós temos essa passagem em João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é interessante pensar que Jesus veio a esse mundo, não nesse momento agora, né? Mas no passado, veio a esse mundo, viveu, morreu. Mas mesmo Ele não estando aqui presente, corporalmente, a sua promessa é de estar conosco todos os dias. A nossa presença, a presença de Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, estar conosco todo o tempo. Esse texto de João capítulo 1 diz, veio para o que era seu. Ele veio por nós, veio a esse mundo, habitou entre nós. E o verso 12 diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Presença de Deus, sermos unidos a Deus. Essa informação é muito importante, que eu quero que a gente esteja hoje sempre falando, sempre lembrando. Deus é o nosso Deus, é o Deus presente, é o Salvador, é aquele que está conosco, é aquele que nos chama de filho. Apocalipse 3:20, passagem também muito importante, quando nós ouvimos de Deus, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Estou à porta, estou aqui, tão próximo, como alguém que está batendo a porta. Mas quando a gente pensa em alguém batendo a porta, parece distante ainda, né? Dependendo da casa, se for muito grande, a porta fica lá longe. Eu estou aqui, batendo a porta do seu coração. Deus está em nós. Ele se inclina, Ele ouve, e nós devemos pensar como isso é uma bênção para nossas vidas. Moody, falando sobre esse texto, ele diz, quão perto Cristo está de cada um de nós. Quem me dera puder entender isso. Imagine que alguém esteja batendo na porta de sua casa agora. Pois bem, Ele está muito mais perto que isso, porque Ele bate à porta do seu coração. Sim, Ele está junto ao seu coração agora, como aquele noivo no livro de Cantares, de Cânticos, com sua cabeça cheia de orvalho, seus cabelos com gotas da noite, aguardando ansiosamente que você o deixe entrar em sua vida. Estou à porta. Ele começa dizendo, quem dera pudéssemos entender isso. Nós temos essa consciência da presença de Deus, irmãos? Tão firme, a ponto de entender que em nenhum momento só o amor de Deus nos deixa, que Ele se afasta, que Ele deixa de pensar, que Ele deixa de cuidar de nós. E o tema
ainda estou aqui, ele está relacionado a, como se pudéssemos dizer, né, que quando nós falamos em janeiro, não é porque um mês passou, Deus nos abandonou. Esse tema, ainda estou aqui, está baseado na questão que muitas vezes acontece na empolgação do início do ano, quando nós temos certa certeza, quando nós estamos firmes em tantas convicções, mas passado apenas alguns dias, nós já começamos a perder essa empolgação, esfriamos, e não sei quantos viram um texto do livro Mensagens Diárias de 19 de janeiro, falando a respeito do Kitter's Day, Dia da Desistência. É uma estatística baseada em aplicativos de exercício, dizendo que 80% das pessoas desistiram já das suas promessas de ano novo no dia 19 de janeiro. E a questão pode ser metas além da realidade, ou metas sem métodos. Isso acontece demais, né? Você tem uma meta, eu vou cantar, ou eu vou tocar um instrumento, mas você não tem um método, você não tem quem te ensine, você não tem um instrumento, como assim? Então temos que ter metas e métodos. E eu quero dizer para nós que, infelizmente, muitas vezes nós esquecemos dessas promessas de Deus, desistimos que Deus está ao nosso lado, desistimos de confiar em Deus, deixar de confiar que a presença do Senhor está em todo o tempo conosco. Talvez ignorar a presença, porque Deus não nos deixa. Nós que ignoramos a sua presença, não notamos, não desfrutamos, desistimos de olhar para as promessas de Deus. Nossa mensagem de hoje ela é simples. Ainda estou aqui. Hebreus 10, versos 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós devemos ter essa convicção de estar na presença de Deus, convicção de que nós podemos estar na presença de Deus, de que nós temos essa presença do Senhor, e que Ele bate a porta, e que Ele veio a esse mundo, e que Ele é, assim, o nosso Deus. Voltando ao texto inicial, irmãos, esse texto, ele tem uma profundidade muito grande a respeito dessa questão do amor de Deus. Quando ele diz: as montanhas se retirarão, os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ele dá exemplo de montanhas, montes. Não temos muitas montanhas aqui na nossa cidade, né? Mas quando você olha para uma montanha, uma coisa que você não pensa é que no outro dia ela não vai estar ali, né? Ah, tinha uma montanha ali, ó, não tem mais. Ele está dizendo que o seu amor, ele não se afastará, mesmo que se uma montanha trocasse de lugar, que é mais fácil uma montanha se mover de um lugar para o outro, se abalar, do que Deus deixar de nos amar. E não só fala do amor, mas fala a aliança, uma aliança de paz, porque a presença de Deus é paz. Não só de paz, mas ele diz também do compadecer, de estar nos auxiliando, de não estarmos abalados. Deus não desiste de você. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Deus não desiste de você. E eu creio que às vezes a gente pensa que Deus é como o homem, porque nós facilmente desistimos de uma pessoa. Você já gostou de alguém e de repente você se decepcionou com essa pessoa e de repente você não quer mais conversar, você tem toda uma teoria de que não é meu inimigo, mas eu não preciso conviver com essa pessoa, né?
muitas teorias de desamor que mostram como a gente é frágil nos relacionamentos, por qualquer coisinha. Não gosto mais da cara daquela pessoa, só de ver. Pessoas que, se estiverem do nosso lado, nos incomodam. Deus não é assim, porque se Deus fosse um pouquinho humano como a gente, Ele nunca diria isso: meu amor não se afastará. Porque nós, muitas vezes, merecemos, com certeza, que Deus se afaste, que Deus nos deixe, nos abandone. Mas a sua misericórdia, quando Ele fala de aliança de paz, o que é isso? É misericórdia, irmãos. Como que você pode ter paz com uma pessoa que é o seu inimigo? E nós, muitas vezes, somos inimigos de Deus, mas Ele faz uma aliança de paz, através do seu amor, da sua misericórdia, do seu cuidado para conosco. Então, Deus é Deus. Tanto que, se você quiser definir a palavra, se você quiser definir Deus, como que você definiria? Deus é amor. Essa é a definição de Deus. Então, Deus não desiste, Deus não se cansa de nós. Devemos nós buscar o Senhor, devemos deixar os nossos maus caminhos, devemos buscar a presença do Senhor, sabendo que Ele nos abençoa. Olha essa passagem, Deuteronômios 33, 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. Ele ajudará. O Salmo 46 diz que desde antemanhã, desde bem cedinho, em todo o tempo, Ele ajudará. Estamos dormindo, o Senhor está lá cuidando de nós. Acordamos, o Senhor cuida dos nossos caminhos. O Salmo 46, ele é aquele que começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. É bem presente. Deus está, Deus ajudará, Deus está presente. E aí a presença de Deus, ela não é uma simples presença. A presença de Deus tem exatamente esse significado de cuidado, de atenção, de entusiasmo, de alegria. Falamos há pouco sobre a questão de algumas pessoas que talvez nos sentimos incomodados de estar com ela. Então tem pessoas que a presença nos incomoda. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós é que não sabemos amar, né? Porque devemos amar até o nosso inimigo. Muitas vezes a presença de pessoas não significa praticamente nada. Eu disse que assistir pela internet é uma coisa, estar junto aqui é outra, porque a presença, eu creio que presença mesmo é isso que nós estamos tendo aqui, né? Podemos olhar uns para os outros, né? Mesmo se a gente tivesse centenas, dezenas de câmeras, cada uma virando para lá e para cá, você escolhendo quem você olhasse, por mais tecnologia que nós tivéssemos, ainda seria irreal. E a nossa teologia ainda é pouca. Teologia não. A nossa tecnologia ainda é pouca, né? Nós temos pouca iluminação, poucas coisas que servem apenas para que a gente possa ter essa transmissão. Mas ainda temos pouca tecnologia. Mas por mais tecnologia que tivéssemos, que inventássemos, não seria a mesma coisa. Nem se você tivesse lá no computador, né, uma imagem em 3, 4D, um óculos virtual, e você fosse caminhando, entrasse pela porta da igreja, escolhesse seu lugar e sentasse, não é a mesma coisa. E como é bom a gente estar aqui, né, junto. Mas mesmo assim, irmãos, a nossa presença, vamos dizer, ela significa pouco, né? Às vezes você está do lado de um irmão que está passando por um problema tão sério, tão difícil, você não está colaborando tanto. A gente está colaborando porque a comunhão, o amor, a gente sempre isso ajuda muito. É bom estarmos aqui. Mas a presença de Jesus é diferente. A presença de Jesus é conhecimento. Deus está presente para nos sustentar, para nos livrar. Não precisamos temer, não precisamos ter solidão. Não precisamos achar que estamos sozinhos ou que estamos sendo desprezados, porque
nós sempre teremos essa necessidade de ajuda, mas quem realmente nos ajuda e nos ajudará é o nosso Deus. Então essa presença de Deus, ela é uma presença de conhecimento. A Bíblia diz lá em Jó 14:5 que os nossos dias estão contados. Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, nós devemos ouvir aqui o conselho de Josué. Ser forte, corajoso. Não temas nem te espantes. Por quê? Porque você é muito forte? Porque você é especial? Não, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só por isso. E não é só por isso, é por tudo isso. Eu tenho essa intrepidez, eu tenho essa alegria, eu posso ter a confiança. Não preciso temer as decisões, não preciso temer o desemprego, a enfermidade, não preciso temer nada nesse mundo. Por quê? O teu Deus, o Senhor Deus, é comigo. De vez em quando, não. Por onde quer que andares. Josué 1:5 diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te desampararei. Deus é um Deus presente. Eu quero concluir, irmãos, lembrando a parábola que está lá em Lucas 10, 33 a 35, do bom samaritano. Não vou ler aqui o texto, mas é um texto bem conhecido. Conta que um homem foi assaltado, espancado, ficou caído sozinho num lugar, e de repente passou um sacerdote, fez o quê? Passou de largo. Devia estar muito ocupado, muito apressado. Depois passa um levita, a mesma forma, viu o necessitado, passou de longe, mudou de estrada. Aí veio um samaritano, e ele não só parou para perguntar o que estava acontecendo, ele fez o primeiro socorro no lugar, colocou o homem no seu animal, foi caminhando do lado desse animal, levou até uma hospedaria, pagou o dono da hospedaria, pediu para que ele pudesse continuar a ajudar aquele homem ferido. Esse texto, ele sempre, ou na maioria das vezes, ele é aplicado, a aplicação desse texto é, em primeiro lugar, falando a respeito do nosso amor que nós devemos ter com o nosso próximo. Em um segundo lugar, esse texto é muito aplicado em relação à questão da religiosidade, que não basta a gente ser religioso, conhecer Jesus, falar tudo de Jesus, e lá na rua alguém precisar da gente, a gente não conhece. Ou seja, nós temos que aplicar a nossa fé. Mas eu gosto muito da aplicação desse texto em relação a Jesus, Jesus sendo esse bom samaritano. Ele está aqui, Ele está perto. Ele não passa por nós e nos abandona, mas Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas feridas. Então esse texto ele tem muito a ver com esta aplicação de Jesus, que veio ao mundo para resgatar, para curar. Ele é alguém que conhece cada um de nós, Ele conhece a nossa necessidade, a nossa enfermidade, Ele assim nos ajuda, Ele enxerga a nossa dor, Ele tem compaixão de nós. Não estamos desamparados. Jesus é aquele que cuida de nós. Eu estou aqui. Eu ainda estou aqui. Você possa ter uma semana abençoada e que essa frase seja uma lembrança de Jesus. Ainda estou aqui. Essa frase lembra um filme, né? E eu ouvindo essa frase eu lembrei dessa questão aqui. Não se esqueça que Jesus está presente, pronto para ajudar, pronto para salvar, pronto para livrar. Ele cuida de nós. Ah, mas eu não mereço. Não, não é por merecimento. Ah, mas eu me afastei de Jesus, mas Ele não se afastou.
Momento de nós refletirmos diante da presença de Deus, confessarmos nossos pecados, voltarmos para Jesus. Lembra o texto que nós lemos há pouco, de Isaías 55? Busque o Senhor, invoque o Senhor, deixemos os nossos maus caminhos. Deus cuida de nós. E à medida em que nós tomamos consciência dessa presença de Deus, nós somos assim fortalecidos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Peço para a equipe de louvor vir à frente. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez, ó Deus, podermos ouvir a Tua palavra. As promessas do Senhor são sempre eternas, são sempre maravilhosas. Deus, que nós não venhamos a desistir do Senhor, que nós não venhamos a esquecer do Senhor, mas que na Tua presença nós possamos sempre estar sendo fortalecidos e nos Teus caminhos, ó Deus, possamos crescer em graça, em sabedoria. Ó Deus querido, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Perdoe o quanto nos afastamos, o quanto desistimos do Senhor, o quanto a nossa fé se enfraquece e nós tentamos andar pelos nossos próprios caminhos e não pelos Teus caminhos. Pai, nos ajude a buscar o Senhor. E obrigado, ó Pai, por tão grande amor, que nunca nos deixa. É o Senhor assim, nós agradecemos, oramos em nome de Jesus.